Olá, irmãos, graça e paz, muito bom dia, estamos juntos mais uma vez com o nosso devocional diário, transmitindo sempre aqui de segunda a sexta-feira às 8 horas da manhã. E nós estamos tendo esta jornada maravilhosa pela Bíblia. Estamos em Números e nós vamos meditar hoje no capítulo 18 do livro de Números. E é nesse capítulo que nós encontramos aí um tema central, não é? Para todos aqueles que servem a Deus. E esse tema é responsabilidade no serviço sagrado. Depois que acontece a rebelião de Coré, depois que Deus confirma o sacerdócio por meio da vara, não é, que floresceu através da linhagem dos levitas de Arão, né, sua família, então agora Deus estabelece diretrizes claras para que os sacerdotes e levitas exerçam suas funções e reforça inclusive a seriedade e o privilégio do serviço no tabernáculo. E hoje nós vamos refletir sobre como isso aponta para Cristo e para a nossa vida, não é? Como servos do Senhor. Vem comigo, vamos ler Números capítulo 18, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Arão: você e seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e os seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Tragam também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se juntem a você e os sirvam, quando você e os seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá aproximar-se de vocês. Portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor para servirem na tenda do encontro. Mas você e os seus filhos atenderão ao sacerdócio em tudo que diz respeito ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar será morto. Amados, Deus está afirmando aqui que Arão e seus filhos vão levar uma grande responsabilidade sobre si, que é a responsabilidade pelo santuário e pelo sacerdócio. Ao mesmo tempo em que ele revela que o pecado, que a negligência em suas funções seriam fatais. Servir no santuário não era uma coisa opcional, mas era um chamado santo direto do próprio Deus. É claro que aqui há um grande tipo da nova aliança, porque nós estamos vendo passagens da antiga aliança que demonstram aqui uma sombra, não é, para a nova aliança, que é Cristo. Na nova aliança, Cristo é o sumo sacerdote perfeito que assumiu a nossa culpa, a nossa responsabilidade diante de Deus. Hebreus capítulo 7, versículos 25 e 27, diz que por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança,
Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Que quadro maravilhoso, não? Jesus é esse sumo sacerdote perfeito para sempre. Mas voltando aqui no Antigo Testamento, em Números, dos versículos 8 ao 20, a gente vê que Deus entrega aos sacerdotes as ofertas consagradas como sustento. O serviço no altar não era apenas um dever, mas um privilégio concedido por Deus. Em Cristo, hoje, nós temos livre acesso ao Pai. Não há mais a necessidade de um sacerdote interceder pelo povo. Somos chamados pelo apóstolo Pedro de um sacerdócio espiritual. Nosso serviço, dessa forma, é uma honra, não um peso. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa maravilhosa! A igreja hoje é esse sacerdócio real. É através dela que Deus continua sua obra na terra, a obra de missão, a obra de fazer discípulos. É através da igreja, não é? Agora, os levitas também tinham aqui um privilégio, né, de receber os dízimos de seus irmãos como sustento. Todavia, eles também tinham a obrigação de entregar o dízimo do dízimo ao Senhor. Aqui fica uma grande lição, né, para nós, porque ninguém está isento de honrar a Deus com aquilo que recebe. Ministros, pastores, aqueles que recebem, né, da obra do Senhor, devem também ser dizimistas e também abençoar a obra do Senhor com aquilo que recebe, né, com suas receitas. Até quem serve deve praticar a fidelidade. Até quem serve deve praticar a gratidão ao Senhor. Amados, há muito o que podemos aprender nesse capítulo, né? Uma vez que nós vimos que servir a Deus é uma responsabilidade, portanto, não deve ser levada de maneira relaxada, né? É uma responsabilidade séria e sagrada. O serviço a Deus não pode ser um fardo, mas ele é um privilégio dado por graça. Deus nos chama para servi-lo por amor, não como um peso,
na sua vida. O ministério não pode ser um fardo na sua vida. Cada um que faz parte do ministério, seja os obreiros propriamente dito, seus familiares, todos precisam entender, isso não é um fardo, é um privilégio, é uma grande honra. Paulo chega a dizer, ele me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então é um privilégio dado pela graça de Deus. Mas não podemos esquecer que até aqueles que são chamados para servir no ministério, na liderança, também são convocados à santidade e à fidelidade. Portanto, meu irmão, leve a sério o chamado de Deus, não trate a obra do Senhor com descaso. Veja seu serviço não como um peso, como um fardo, mas como um privilégio. Tudo que nós fazemos para Deus é um fruto de sua graça. Honre a Deus. Honre a Deus com o seu tempo. Honre a Deus com seus recursos. Seja fiel. Mesmo servindo, seja fiel. Porque afinal, tudo vem dele, não é? Seus recursos financeiros estão vindo dele. É ele quem está provendo. Então, honre a Deus também com esses recursos financeiros. Assim como Arão e os levitas tinham assim responsabilidades específicas, nós também temos em Cristo o chamado de viver em santidade, de servir com temor, com alegria, com gratidão. Amados, que nós possamos honrar a Deus com o nosso serviço, com nossos recursos, com tudo que temos, com tudo que somos, reconhecendo que tudo vem dele, por ele e para ele. Querido Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tão grandes bênçãos, por tão grande privilégio que o Senhor me tem dado. Como disse Paulo, teve-me por fiel, pondo-me no ministério. E isso é um privilégio tremendo. Eu creio que cada obreiro, cada pastor, cada presbítero cada diácono, né? Cada um que está na liderança em alguma função, pode chegar a essa conclusão. Que grande privilégio é servir ao Senhor. Agora, Pai, que nós possamos fazer com excelência, servi-lo com excelência. Guarda-nos ao longo desse dia e nos ensine cada vez mais a melhorar, a te servir melhor. Em nome de Jesus é que nós pedimos e desde já agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, você que acompanha sempre a programação, que está acompanhando agora. Hoje o programa não está sendo transmitido ao vivo, né? Foi gravado, mas as bênçãos estão aí, né? A palavra de Deus. E amanhã retornamos aqui às 8 horas da manhã, se o Senhor permitir. Eu te convido a estar aqui conosco. Se você ainda não deu o seu like, dê o seu like, compartilhe, né? Comente à vontade aí o seu nome, a cidade de onde você participa, coloca seu testemunho, comente à vontade, o comentário é liberado, tá? Você pode comentar aí à vontade. Que Deus te abençoe e até amanhã aqui novamente, se o Senhor assim o permitir. Até lá.